uma mulher moabita. Apesar das pessoas conhecerem o passado dela, não determinavam ela pelo seu passado, mas pelas escolhas que ela fez, pela maneira como ela andava, como ela agia aonde ela estava. E essa é a grande chave aqui para nós hoje. Ruth era uma moabita que se casou com o filho de Noemi. Noemi, que vinha da terra de Belém, de onde nasceu Jesus, que é a terra do pão. Por causa de uma grande seca naquele lugar, toda a família de Noemi saiu de Belém e foi para as cidades dos Moabitas. Os Moabitas são descendentes de Ló, de uma relação entre ele e sua filha. Então aquela cidade adorava deuses estranhos, aquele povo adorava deuses estranhos. Outros deuses, não era o Deus, o nosso Deus. Então eles eram daquela cidade. Noemi, chegando lá com a sua família, seus filhos se casaram com mulheres daquela cidade, com mulheres que não tinham o hábito de adorar o Deus que ela adorava. Mas eu acho interessante que, apesar de estar numa terra moabita, creio eu que Noemi não deixou de adorar o seu Deus. Ela ensinou às suas noras quem era o Deus dela. Por isso, Ruth tomou a atitude de servi-la. Orfa, depois que seus filhos morreram, seu marido morreu, Noemi só ficou com Orfa e Ruth. E ela diz que ouviu falar que Deus tinha abençoado Belém novamente, então ela resolve voltar para a terra dela. E ela diz para Orfa e para Ruth voltarem para Moab, ficarem lá com a sua família e os seus deuses, que ela agora voltaria para a sua cidade natal. Imediatamente as duas disseram: não, nós vamos contigo. Aí Noemi diz para as duas o seguinte: olha, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Não tenho filhos. Mesmo que eu tivesse filhos, demoraria muito tempo até eles crescerem e vocês poderem se casar com ele e continuar a linhagem da família. Vocês esperariam isso? Noemi não tinha nada para oferecer para as duas. Orfa, ao ouvir aquilo, resolve voltar. Ela dá um beijo em Noemi e volta para sua família e para os seus deuses. Mas eu quero lembrar você que aquela ou aquele que tem um encontro com Deus, que ouve a palavra de Deus, que tem a palavra plantada no seu coração, não consegue abandonar esse Deus. Não consegue ser quem era antes. Aqueles que são resgatados não conseguem voltar. Orfa não tinha tido esse encontro, mas Ruth teve. E Ruth diz para Noemi: Noemi, aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Ruth estava determinada a mudar a vida dela. Ela já não queria mais aquela vida. Noemi, vendo a determinação de Ruth, se calou. Ela sabia que ela não poderia mudar a mente de Ruth, porque a mente de Ruth já tinha sido mudada por Deus. Já tinha sido transformada por Deus. Você que está aqui agora já teve a sua mente transformada por Deus. E é por isso que você está aqui. É por isso que você não consegue deixar de estar os domingos na casa do Senhor. Porque a sua mente foi transformada. Essa foi a primeira atitude certa que Ruth teve na vida dela. Não me interessa se você não tem bens. Eu quero esse Deus para mim. Não me interessa o que me espera naquele lugar, se eu vou ser rejeitada por ser moabita. Eu quero esse Deus para mim. Sabe, a gente tem muito medo de fazer as coisas, de tomar certas atitudes, por causa de um passado que nós tivemos. Por causa de erros que cometemos. Ou porque algumas pessoas vão dizer algo ao nosso respeito. A gente precisa aprender
a ser determinada naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A gente precisa aprender a ter, sabe, esse posicionamento. Não, Deus cuidará de mim. Deus fará por mim aquilo que eu não posso fazer. O que Noemi tinha para oferecer Ruth? Porque até o seu próprio nome Noemi trocou. Eu não me chamo mais Noemi, que em hebraico significa agradável, doce. Eu me chamo agora Mara, que significa amargurada, amargura. Por quê? Porque ela se auto-intitulou o que ela estava vivendo. Ela anulou a identidade que Deus deu a ela quando ela nasceu e assumiu a identidade daquilo que ela estava vivenciando. Quantos de nós não faz isso? Quantos de nós não assume esse mesmo posicionamento? Quantas vezes você já abandonou a sua identidade em Cristo e assumiu a identidade do que você está vivendo agora? Sou sofredora, sou sozinha, sou abandonada, não tenho ninguém por mim, sou desprezada, sou fraca, sou humilhada. Deixa eu falar uma coisa para você, você não é nada disso. Sabe o que Deus diz que você é? Mais que vencedora. É isso que Deus diz que você é. Não é porque nesse momento você está passando por uma fraqueza que você é fraco. Não é que por esse momento você está passando por uma humilhação que você é alguém desprezível. Você é forte. Há poder em você. Porque foi te dado o poder e a autoridade do Espírito Santo. Foi dado por Deus a você. Ruth diz, Noemi, eu não vou voltar. Não me interessa o que você diz. Eu não vou voltar. Eu experimentei desse Deus. Eu vi que Ele estava contigo. E eu quero continuar com Ele. Volta as duas para Belém. Sem nada. A ponto de Ruth ir para os campos, colher as espigas que caíam enquanto os homens colhiam. Ruth, então, é vista por Boaz. E Boaz pergunta quem era aquela mulher e as pessoas dizem, é a nora de Noemi, que está aqui colhendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você decide andar com Deus, não interessa onde você pise, o favor de Deus estará com você. Quando você decide andar com Deus, quando você escolhe, está determinada a estar com Deus, aonde você plantar a planta dos teus pés, você prosperará. Então Ruth foi para o campo de Boaz e Boaz disse assim, olha, deixe cair algumas espigas boas para ela colher. Ninguém toque nela. Ninguém faça nada com ela. Ruth passou a comer naquele lugar, a ser bem tratada naquele lugar. Noemi dá instruções para Ruth do que ela tem que fazer. E ela faz exatamente aquilo que a sua nora diz. Outra virtude de Ruth, além de ser uma mulher decidida, determinada, uma mulher de fé, ela também é uma mulher obediente. Ela fazia exatamente aquilo que a sua nora mandava, que a sua sogra mandava. E ela fez. Sabe, quando a gente decide ser obediente, bênçãos são derramadas sobre nós. Porque a obediência, ela traz bênção. A obediência, ela traz poder para a nossa vida. Nós precisamos aprender a ser obedientes para Deus. Então ela obedece tudo que a sua sogra manda fazer. Ela faz, exatamente. E vai, se deita nos pés de Boaz. Quando Boaz acorda e vê Ruth naquele lugar, também dá uma instrução para ela. Ela obedece a instrução de Boaz. E eu acho lindo porque Boaz aqui, ele assume o mesmo papel, o mesmo propósito de Jesus. É um resgatador. É alguém que vai restaurar a vida de Ruth e a vida de Noemi.
Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus nos resgata. É por isso que Jesus é chamado de resgatador. É isso aqui que Deus está nos ensinando. Aquilo que Jesus faria lá na frente por nós. O filho, a pessoa mais velha, teria o direito de resgatar as pessoas. Era assim que acontecia. E Ruth poderia se casar com alguém da família e continuar a linhagem de Noemi. Então Boaz seria o resgatador dela. Mas Boaz diz assim, olha, há um mais velho na nossa família. E é ele que está à minha frente para ser o teu resgatador. Vamos lá. Se ele não quiser te resgatar, eu te resgatarei. Então ele vai ao mais velho e diz, olha, está aqui Ruth e Noemi, tem umas terras. Se você resgatar, ok. Se você não resgatar, eu vou ficar. Aí ele, de olho nas terras, diz, não, eu vou fazer um resgate. Aí Boaz diz assim, mas se você resgatar as terras dos nossos parentes, como obrigação, você tem que resgatar também Noemi e Ruth. Tem que se casar e dar filhos para ela. Aí ele disse que não. Era moabita. Não podia. Não ia manchar a família. Então ele disse que não. Então Boaz resgata Ruth. E sabe o que eu acho mais lindo? A moabita, desprezada por alguns, nascida adorando outros deuses, ela faz parte da linhagem de Jesus. Você está entendendo o poder da obediência? Você está entendendo aonde você pode chegar se você souber quem você é? Aonde você pode chegar se você resolver decidir andar com Deus? Você precisa saber o poder que você tem. Muitas pessoas seriam órfãs aqui. Assumiria, sabe, a identidade de órfã e voltava para trás. Mas Ruth não. Ruth sabe que ela foi transformada. Sabe que ela tem poder. Não me interessa se eu não tenho nada, eu tenho Deus e acabou. É só disso que eu preciso. Você tem poder, mulher. Você tem autoridade. A pastora disse aqui que ela orou 30 dias pelo resgate do seu marido. Não abandone a sua guerra, não. Não abandone a sua luta, não. Por mais difícil que seja o caminho, por mais desprezível que seja o lugar onde você está, não abandone a sua luta. Você tem poder para vencer. Você tem autoridade para vencer. Eu sei que muitas das vezes é difícil demais. É difícil para Noemi voltar de mãos abanando. E não ter nada, depender da bondade dos outros. Mas a palavra de Deus diz que Ruth se casou com Boaz, teve um filho, e Noemi cuidou desse filho, amou esse filho. E a palavra de Deus não chama Noemi de Mara, mas no fim diz assim, e Noemi amou o filho de Ruth. Quando a gente decide andar com Deus, quando a gente obedece a Deus, a gente não muda só a nossa história, mas muda a história das pessoas à nossa volta. Sabe, a sua obediência a Deus vai mudar a história de quem está na sua casa. Vai mudar a história de quem anda com você também. Amém. Por mais difícil que seja, vai acontecer sim. O coração endurecido vai ser transformado. Vai ser. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Amém. E se você tem fé, se você crê, pode ter certeza que vai acontecer exatamente como você acredita. Amém. Quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, um soldado, um centurião, chega para Jesus e diz assim, Jesus, o meu servo está enfermo.
paralítico. Aí Jesus diz assim, eu vou orar, eu vou lá e vou curar. Primeira coisa que eu aprendo. Jesus está sempre disposto a mudar a minha vida. Ele está sempre pronto para mudar a minha vida. Basta eu correr até Ele. Porque a palavra de Deus diz que se eu clamar, eu vou ser ouvido. Aí o centurião diz assim, mas eu não sou digno de você entrar na minha morada. Diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Por que o centurião diz isso? Porque ele diz assim, eu sou homem sujeito à autoridade. E se eu digo ao meu servo, vai e faz isso, ele vai fazer exatamente como eu disse. E se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. Olha quem conhece o poder da obediência. Olha o que a obediência faz. Esse centurião, ele conhecia de autoridade. Ele tinha autoridade, mas ele também era sujeito à autoridade. Se o rei ordenasse, ele obedecia. E as coisas aconteciam exatamente como o rei mandava. E se ele mandasse o servo fazia exatamente como ele mandava. Você está entendendo? A gente precisa fazer exatamente como Deus diz, para as coisas acontecerem na nossa vida. O nosso grande problema é que Deus diz assim, ó, vai lá e faz. Mas o homem, o mundo diz assim, não vai não, que não vai dar certo. Aí a gente resolve a obedecer o homem, a obedecer o mundo, e não vai. Aí depois chora, Deus, não aconteceu como eu queria. Por quê? Porque você não obedeceu o que eu mandei. É assim que acontece. Quantas vezes você já orou por uma causa? Aí Deus diz assim, permaneça em oração, continue orando, continue jejuando, continue assim, faça assim. Aí você diz, não, porque já está difícil, já está pesado, já falou isso para mim, as coisas já desandaram, eu já fui afrontada, eu já estou cansada, eu já estou farta. Quantas vezes você não já fez isso? Mas depois você vai chorar e vai dizer, Deus, não aconteceu. Não. Você fez o que Deus mandou? Não fez. Como é que você quer que aconteça? Se você não obedeceu. Como é que vai acontecer? Se a ordem foi te dada para você continuar orando, mas você parou de orar porque você foi ofendida. Como é que Deus vai fazer? A gente nunca pode desistir. A gente nunca pode voltar para trás. Qual é a outra parte da Bíblia que fala de órfão? Alguém sabe? Não existe. Porque quem desiste não prospera. A Bíblia só fala de quem continuou. Você não pode abandonar a sua luta. Você não pode voltar para trás. Porque se você quiser contar um testemunho de vitória, você precisa prosseguir. Você precisa continuar. O inimigo, ele vive ao nosso redor, está pronto para nos tragar. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. E a gente não pode ter medo dele. A gente tem que ser decidido, determinado a prosseguir, determinado a obedecer, determinado a fazer as coisas acontecerem. Porque é disso que Deus gosta. É na vida desses que Deus faz. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Porque eu sei que Deus vai fazer. Noemi, eu não vou voltar. Não interessa, eu vou prosseguir com você. Eu vou servir a esse Deus. Eu quero esse Deus para a minha vida. Ninguém mais fala de Ruth. Ninguém mais fala de órfão. Mas em Mateus, fala sobre Ruth. Quando fala da linhagem de Jesus. Quantas outras mulheres havia no acampamento israelita? Mas são poucas que são descritas na Bíblia.
Só aquelas que foram valentes, que foram virtuosas, que exerceram a sua autoridade, a sua força, o seu poder, que exerceram o caráter de Deus. Aquelas que foram determinadas em obedecer a Deus, foi que alcançaram coisas grandes. Eu sei que algumas pessoas podem até dizer para você que você não é merecedora, por causa de um passado seu, por causa de algo que aconteceu na sua vida. Mas isso não faz de você uma imerecedora. Sabe? Jesus, ele não veio para aqueles que são perfeitos, mas ele veio para aperfeiçoar os escolhidos. Ele veio aperfeiçoar você. Ruth poderia até não ter uma linhagem perfeita. Ruth poderia não ter um passado. A gente não conhece o passado dela, conhece o passado do povo onde ela nasceu. Talvez ela até poderia ser uma pessoa diferente. Por isso a palavra de Deus brotou no coração dela. Mas ela continuava sendo conhecida como Moabita. Até Boaz dizer assim: todos sabem que você é mulher virtuosa. Boaz estava dizendo, sabe o que para Ruth? Apesar de você ser Moabita, as pessoas aqui conhecem a sua força, a sua coragem, a sua determinação e a sua obediência. É isso que é destacado no céu. O céu não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado com o teu passado, até porque o teu passado já foi apagado. A partir do momento que você disse, sim, Jesus, eu te amo e tu és o meu Salvador. Isso não interessa mais. Agora você precisa prosseguir numa caminhada de obediência, determinado a mudar verdadeiramente a tua vida e a vida de quem está com você. Porque Ruth não mudou só a vida dela, ela mudou a vida de Noemi também. Eu sei que na sua casa há alguém que você deseja que a vida seja transformada. Eu sei que você tem orado por alguém há muito tempo para que ele seja transformado. Mas eu quero te dizer que as tuas orações não têm sido em vão. O teu sacrifício não tem sido em vão. As tuas lágrimas não têm sido em vão. Você só precisa continuar. E deixa que Deus fará aquilo que for preciso fazer. A gente não consegue fazer tudo. Mas Deus pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Às vezes, algumas palavras destroem certas pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz assim: é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da injustiça. Eu sei que você tem tentado convencer alguém de algum erro. Eu sei que você tem tentado convencer alguém do seu pecado. E você tem chamado para vir para a igreja. Já houve até discussões por causa disso. Já houve briga. A ponto de você dizer, eu não vou chamar mais. Eu desisto aqui. Não falo mais nada. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas não achavam que Ruth era virtuosa pelo falar dela, mas pelas atitudes dela, pela determinação dela, pela escolha dela. Não são as suas palavras, as suas brigas, que vai mudar o coração de ninguém, mas é a sua atitude que vai fazer isso. Obrigada. O reino de Deus não é tomada força. Mude a estratégia. Se não deu certo até agora, mude a estratégia.
mas não desista da guerra. Mude a maneira de agir, mas não abandone o campo de batalha. Porque a palavra de Deus diz que a vitória é sua em Cristo Jesus. Hoje você pode estar sozinho aqui, mas amanhã, aquele que você tem orado poderá estar aqui com você. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez a você. Deus é fiel para cumprir a promessa. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. E Ele abençoa aqueles que resolvem obedecer e ser fiel a Ele. Ele abençoa. Ele derrama bênçãos sem medidas sobre os seus. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem. Não de todos, mas daqueles que amam a Deus. Ruth amou a Deus. Aquilo que poderia ter sido uma vergonha para ela. Está ali no campo, colhendo espigas para se alimentar. Se transformou em bênção na vida dela. Porque Boaz estava ali. Quando a gente obedece a Deus, Deus nos leva para o lugar certo. A gente não precisa ter medo de obedecer. Você imagina quando José foi lançado na prisão. Olha o sonho que Deus deu para José. Que os maiores se curvariam diante dele. Primeiro, quando ele foi contar, primeira coisa, um poço, uma cisterna vazia. Às vezes a gente pensa que está vivendo o melhor tempo da nossa vida. E de repente, nós somos lançados em poços e em cisternas. De repente, nosso chão é tirado e a nossa vida é totalmente transformada. E nós nos encontramos em situações que nós nunca imaginaríamos. O filho querido, protegido, amado, agora estava sozinho no poço. Depois, vendido a escravo. Levado para a casa de Potifar. Lá, ele obteve favor. Porque a palavra de Deus diz que o favor de Deus estava com José. Mas por quê? Porque independente do lugar que José estava determinado a obedecer a Deus. A permanecer em Deus. Ele não foi contaminado pelos lugares onde ele andava. Todos sabiam quem era o Deus de José. Todos. José teve o reconhecimento de Potifar. E ele pensava que estava mais uma vez na sua melhor fase. Governando ali a casa de Potifar. De repente, do nada, ele é mandado para a prisão. Do nada. Ruth perdeu seu marido. Noemi perdeu tudo. E agora não tinha mais nada. José é levado para a prisão. Mais uma vez, na prisão. O favor de Deus estava com José. Deixa eu te falar uma coisa bem importante. Eu quero que você grave isso. A geografia não determina quem você é. O lugar aonde você está não determina quem você é. Mas a sua fidelidade em Deus é que diz quem você é. Você está entendendo? É a sua fidelidade em Deus. E é a fidelidade em Deus que vai fazer você prosperar aonde você estiver. Porque Deus disse a Josué: Josué, medita na minha palavra de noite. Seja fiel a mim. E nenhuma nação parará diante de você. Nenhuma. Nenhuma tempestade pode dizer que você é fraca.
Porque você não é fraca se você for fiel a Deus. Nenhum vento pode abalar você se você for fiel a Deus. José na prisão. Favor de Deus com José sempre. E José se torna o mais importante da prisão. Ele começa a comandar ali as coisas na prisão. Aí José revela um sonho para os carcereiros. Os carcereiros são chamados de volta ao palácio. E José diz assim: olha, não se esqueça de mim. José garantido que o povo não ia esquecer deles, os presos não iam esquecer dele. Bem, agora eles vão lá, vão falar de mim e vão dar um jeito de me tirar daqui. Só que mais uma vez, toda a esperança de José cai por terra novamente. O pai se esqueceu, o cozinheiro se esqueceu. Porque Deus não esquece dos seus filhos amados. Deus não esquece de quem é fiel a Ele. Passe o tempo que passar, a promessa na sua vida vai ser. Não importa o que dizem, a promessa na sua vida vai ser. O que você está vivendo hoje não determina quem você é. José na prisão, governando, mantendo tudo, fazendo tudo que Deus disse para ele fazer ali, sendo fiel, obediente. Passou um tempo, José é lembrado lá no palácio. Quando eu estava lá na prisão, um servo de Deus revelou um sonho para mim. Então José é chamado ao palácio. Revela o sonho. O príncipe, o rei, a pessoa mais importante. Sabe? Eu acho lindo isso. Porque Boaz era uma pessoa muito importante naquele lugar. Uma pessoa rica de posses. Que Deus levou Ruth exatamente do lado dessa pessoa. Deus não levou José para ficar do lado de pessoas públicas, mas das pessoas mais importantes por todos os lugares que ele passou. Deus vai levar você para estar ao lado das pessoas mais importantes e influentes que vão mudar a sua vida. O mais importante daquele lugar agora está do lado de José. Dá um anel para José. Muda as roupas de José. E o coloca na posição mais alta que alguém poderia chegar. Acima dele, só o rei. E mais um rei. Está entendendo? O que Deus está falando com você aqui nesta manhã? Aonde você pode chegar? Se você souber o poder que você tem? Se você souber o quanto virtuosa você é? Mas José agora passa a governar. E vem os seus irmãos por causa da seca. E tem aquele encontro maravilhoso, primeiro, segundo, depois o revelador. Aí José poderia, eu creio que se fosse alguns de nós, ele jogava na cara dos irmãos. Vocês me venderam, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, porque é assim que a gente faz. Ah, você me humilhou, você me desprezou, você falou isso, você falou aquilo de mim. Aí José diz assim, olha, eu não quero que vocês se culpem. Não quero que vocês sofram. Porque foi Deus que determinou dessa maneira. Foi Deus que fez que acontecesse exatamente assim. Me mandou à frente de vocês para eu garantir a sobrevivência. Você está entendendo? Quem determina os seus passos não é você. Quem determina a sua história não é você. A palavra de Deus diz que Ele tem os melhores pensamentos sobre você. Então obedeça aquele que conhece o plano. Obedeça aquele que conhece a guerra.
Obedeça àquele que tem autoridade, domínio sobre o inimigo. Reconheça aquele, obedeça àquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Porque é assim que você vai alcançar as promessas. Porque é assim que você vai alcançar as vitórias. José se torna governador, salva a sua família e também a nação de Israel. Ruth agora se torna esposa de Boaz. Alguém influente. Já não é mais moabita, é mulher virtuosa, esposa de Boaz, descendente, sabe, da linhagem de Jesus. Sabe quem era a mãe de Boaz? A prostituta, que guardou os espias da cidade. Mas alguém com um passado, sabe, terrível, que muito desprezaria. Mas Deus não despreza. Se você for olhar a linhagem de Jesus, vai estar a mãe de Boaz, a prostituta, e vai estar Ruth, a moabita. Olha quem está na linhagem do maior rei de todos. Duas mulheres com um passado duvidoso, mas determinadas a mudar a vida. Determinadas a mudar a história delas. Obedientes a palavras de Deus. Se você quer mudar a sua vida e a vida de quem está dentro da sua casa, seja decidida e obediente à palavra de Deus. Porque é Ele que vai conduzir você a lugares altos, ao reconhecimento celestial. Nenhum homem, em sua consciência, reconheceria a mãe de Boaz e a esposa de Boaz. Mas Deus viu a determinação, a fé do seu coração e a obediência. E as reconheceram e colocaram os seus nomes na Bíblia, na linhagem do nosso Salvador. Do nosso verdadeiro resgate. Deus tem uma história linda para você. Deus tem uma história linda para quem está na sua casa.